Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Coutinho, o que você pensa para recuperar a confiança dele, e sobre o Neymar, o que você achou do episódio com o torcedor e se ele vai ser o capitão da seleção brasileira na Copa América? Coutinho, nessa ordem que tu colocaste, Júlia. O Coutinho, ele se transferiu, já está numa temporada, num ano, fechando de Barcelona, e ela está associada, e aí a gente pode analisar sob diversos ângulos. Qual é o Coutinho que a gente quer? O Coutinho do Barcelona ou o Coutinho da seleção brasileira? O Coutinho da média a todos ou o Coutinho do corte? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Coutinho da seleção brasileira, e afora esse espaço que aconteceu desses 8 jogos, onde eles tiveram oportunidades, atletas jovens, onde o setor de criação ele ficou abaixo daquilo que era a minha expectativa, o jogar bonito, o criativo, ele não teve. Ele teve resultado e ele teve solidez, mas ele não teve criação. Fora esses detalhes, eu começo a lembrar, Coutinho foi decisivo contra a Argentina no Mineirão. Lembrem? Primeiro gol, jogando de forma decisiva, jogando muito. Coutinho, no jogo que entrou em Porto Alegre, no jogo contra o Equador, difícil, decisivo. Coutinho, dentro do Brasil, nós jogando em casa contra o Paraguai, primeiro gol, que é sempre o mais difícil, decisivo. Coutinho, primeiro gol na Copa, decisivo. Esse Coutinho a gente quer ter ele próximo porque joga muito. Neymar, segundo, Neymar errou. Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa e assim como vou conversar com o Paquetá. Por uma questão de conduta, por uma questão de educação. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, que é à sua frente, atrás do câmera aqui. Te perguntar o seguinte: qual foi o grande sofrimento para montar essa lista? O que ficou de fora? Quem você queria contar? O que aconteceu? Você disse que você não dormiu. Por que o Adenor sofreu tanto? Porque foi a mais difícil. Porque jogadores, quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências, elas devam acontecer e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe 2 volantes entre Casimiro, Fernandinho e Fabinho. É duro. É duro. E aí tu tem coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra para cá, vão trair, e a gente tira lá do outro lado, aí faz... Não dá. Não dá. Escolha Fagner, Danilo e Dani. O Dani retomando, tem um espírito de liderança e uma impressionante. O Fagner tendo talvez o melhor momento da carreira dele. O Danilo numa equipe top. E aí tu começa a buscar, só para te dar 2 exemplos que ele tem. Vou trazer mais. Aí tu traz, surgindo o Vinícius Júnior, que foi convocado, mas não pôde porque machucou e foi desconvocado. Daí tu tem Everton com talvez o melhor ano no Brasil de regularidade, fazendo gols. É duro. É duro decidir. Só para te dar três exemplos. Sem meias palavras. Tem outros mais, mas só para exemplificar. Tite, aqui no centro, Gustavo Hoffman, ESPN. A Júlia já te perguntou sobre o Neymar, você disse que vai conversar com ele. Mas eu insisto na questão da capitania, da faixa de capitão. A decisão sua
sobre o Neymar continuar ou não como capitão da seleção brasileira já está tomada, ou você vai decidir isso após essa conversa com o Neymar? Obrigado. Gustavo, eu entendo a pergunta de vocês. E eu também, se estivesse, não só por vocês, cronistas, mas também o público que está assistindo. E eu vou ter, sim, e eu assumo essa responsabilidade de depois falar, mas porque eu gostava que as pessoas fizessem isso comigo, falem comigo, e não é por telefone, é fala ao vivo, fala tete a tete, as situações que elas devam acontecer. E eu não vou ficar aqui aventando possibilidades e dando a elas, pode acontecer isso, não vou aventar. Tu tem disso, Clean. Quando eu não quero falar, eu não vou falar porque eu vou falar com o Neymar antes. Depois eu falo com vocês. Tite, aqui é o Fundo, bom dia. Ricardo Lai, Fox Sports. Ainda sobre... Assim como falei com Douglas Costa, e essa foi uma... E assim como eu vou falar com Paquetá. Para ter a equidade da coisa. Mais do que igualdade, equidade. Ou igual. Desculpa. Tite, sobre o Neymar. É uma questão de maturidade do jogador quando acontecem incidentes deste da Copa da França, porque ele é um jogador capitão da equipe, né, até o momento, ele representa e muito para a seleção brasileira, para o país, teria que ser exemplo, né, para crianças, enfim, que veem como um ídolo. É questão de maturidade, como chegar a atingir a figura que ele representa e o ideal que você espera dele. Eu entendo a colocação de vocês. Respeitosamente, eu vou guardar essa pergunta e gostaria, Vini, que tu deixasse a ele. Eu vou responder no momento oportuno. Nas duas perguntas anteriores está a minha resposta, mas tenho o meu compromisso de te responder depois que eu conversar com os atletas. Bom dia. Rodrigo Matos, aqui do UOL. Eu vou, infelizmente, ter que insistir na pergunta, Tite, mas... abordando sobre o aspecto da questão do Douglas Costa. Quer dizer, no ano passado, você disse que pesou para a não convocação dele uma cusparada que ele deu na época, né? A regra é diferente para o Neymar, por ele ser o maior jogador mais técnico brasileiro? Ou como que se explica para um jogador pesar uma cusparada e para o outro que dá um soco na cara não parece ter esse peso todo na convocação? Rodrigo, tu tiveste o cuidado de ouvir as minhas respostas quando o Quesada conversou comigo e quando o Igor Siqueira fizeram a pergunta? Você teve cuidado? Então ela está literal que ela possa ser colocada para ti aqui, porque eu a tenho. Porque coerentemente eu a tenho. E quando foi colocado para mim a relação ao Douglas Costa, eu falei que isso não é assunto em que se fale nem por telefone, mas um assunto pessoal. Então tem aqui, o Quesada perguntou, Douglas Costa sofreu uma contusão, uma cusparada no rosto do adversário, tem peso na hora de convocar o jogador? Eu coloquei, por que não foi convocado? Essa é a pergunta, pelos dois fatores, lesão e o problema que aconteceu. Ele estava convocado e ele foi como eu conversei com ele pessoalmente. Então cuidado para a gente ter, sabe, a reportar a pessoa que está nos ouvindo de uma forma correta naquilo que aconteceu. Senão a gente manipula a informação e pode jogar situações que elas sejam diferentes. Por isso que eu tomei o cuidado e o Vini me trouxe toda essa letra. Depois, na sequência, Douglas Costa, com ele, se a lesão, por acaso, veio a evitar esse contato direto com ele, sim, assim que ele está lesionado. Então, nem vou falar depois, pessoalmente. Momento de conversa é o momento posterior. Esses foram detalhes, eu não quero deturpar, mas está aqui, se tu quiseres, ela está toda aqui para te dar uma olhada. Eu falei pelos dois, eu não estou eximindo pelos dois. Ele agregou, ele acrescentou, eu não vou retirar a indisciplina da coisa. Só estou colocando à disposição, só tenho cuidado, sim, e essa situação da gente ter as coisas corretas como elas verdadeiramente são. E está aqui a transcrição. Está aqui para vocês. Losetti, por favor. Seguindo, senão, se vocês quiserem ficar nesse embate, a gente fica, o tempo está contando. Então,
Não, eu só falar para deixar as coisas claras. Senão as interpretações de colocar de uma forma diferente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então há uma equidade, uma igualdade. Aliás, toda a minha passagem enquanto técnico, ela me credencia a falar dessa forma. Bom dia, Tite, aqui no meio. Alexandre Losetti, do Grupo Globo, aqui. Tite, o Thiago Silva passou por uma artroscopia recentemente, faz 12 dias, e eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, obviamente, qual é o estado clínico dele. Vocês têm a convicção de que ele vai estar recuperado para a Copa América, ou isso vai ser acompanhado até 30 de maio, que o Edu disse que é o prazo para enviar a lista definitiva? Eu sei que tem um outro prazo para trocar jogadores depois até dia 13, mas aí com lesão comprovada, com exames, enfim. Sobre o Thiago, vocês têm convicção de que ele vai poder jogar, ou isso ainda é uma interrogação para vocês? Só vou antecipar o Tite de responder que seja uma parte da pergunta, né? Nós temos acompanhado diariamente o Thiago Silva. O Dr. Rodrigo Lasmar tem conversado com o Dr. Eric Roland, do Paris Saint-Germain. A equipe do Paris Saint-Germain me enviou relatórios a respeito do Thiago Silva. O prognóstico é que ele se apresente em condições de treinar com o grupo. Agora, nós temos que esperar até a data da apresentação. Tudo pode acontecer, mas o prognóstico é muito favorável. Ele já está correndo em campo, já está fazendo trabalhos de mudança de direção. Então, o prognóstico é que ele se apresente no dia 28 de maio conosco, na Granja Comari, já em condições de treinar com o grupo. Não tenho a certeza, porém essas informações, com o nível do atleta, com a qualidade do atleta, fez com que eu o convocasse. Foi... Tite, bom dia, é um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa, aqui. É um prazer falar com você, parabenizar, agradecer ao Vinícius, ao presidente Rogério Caboclo, a você. Vamos falar de futebol, detalhe, Tite. A pressão vai ser muito grande em termos da seleção brasileira. A seleção não vence a Copa América há 12 anos. A Copa América aqui no Brasil, o Brasil nunca perdeu uma Copa América em sede fixa. Perdeu 83 jogos de ida e volta. O detalhe que eu pergunto, o que fazer para mentalizar os jogadores que atuam no Brasil, foram 3 convocados, e da Europa, que o Brasil tem que vencer essa Copa América aqui dentro, porque assim a situação vai ficar difícil. Você vai disputar uma eliminatória e vai ter consequência na Copa do Mundo, já que por mais que o presidente Rogério Caboclo tenha garantido você até a Copa, Tite. Bom dia, é um prazer falar com você. Futebol, no seu máximo, ele tem criação, solidez e resultado. Quando esses 3 fatores eles conjugam, tu tem aí o futebol na plenitude. Eu vou dizer, é buscar esses 3 fatores. É ter a criação, é ter um futebol bonito, um futebol de posse de bola, por exemplo, traduzindo em números, que a seleção tem buscado, né? E que ela tem de 60% para mais, com 16, 17 finalizações de média por jogo. Então, ela ser efetiva, traduzir em resultado, e ela ser solidez. Porque se tu criar, mas aí tu olhar para trás, e o adversário pega a bola e te toma um gol, diz assim, tu tira a confiança dela. Quando tu estabelece esses 3 fatores, eles são fundamentais. É isso que a gente vai querer fazer. É retomar uma média da equipe, por exemplo, nas eliminatórias. Em momentos importantes e nos seus melhores momentos no Mundial. É buscar esse... vai te assegurar resultado? Nós vamos estar muito perto dele. Mas segurar resultado eu não tenho. Não tenho como. Não tenho como assegurar. Nem como ser simpático, assim, nós vamos ganhar. Não tem. Mas desempenho e trabalhar para isso eu tenho a condição de assegurar. Com esses 3 fatores que eu te falei. Resultado, beleza, criação e solidez. Paulo Vinícius Coelho, PVC. Tite, eu estou contando no meio-campo 50% de renovação em relação à Copa, né? Com o Arthur, que já tinha trabalhado com você na primeira passagem, mas com Paquetá e Alain, que não tinham sido chamados antes, e 50% no ataque, dos 6 atacantes, David Neres, Everton e Richarlison, que não tinham feito parte do primeiro trabalho, da primeira etapa antes da Copa do Mundo. Dá 50% de renovação no meio-campo e no ataque, mas no meio-campo a gente não tem aquele cara que o Zico, a posição ponto de lança. Ontem o Figo disse que a geração do Brasil é pior do que de outras seleções do mundo. Não tem outras seleções do mundo com gerações melhores. A tua dificuldade de fazer essa convocação foi porque a geração é boa ou porque a geração é ruim? Não, PVC, é ele que responda, eu não vou. Não, mas a sua dificuldade. No mérito.
O que eu vou te falar em termos específicos é de ter atletas que compõem setores importantes, e o setor de criação é dele, e aí eu cuido bastante, é um desafio meu, e eu falo para a comissão técnica, a formação do meio campo, porque para mim esse equilíbrio de meio campo ele vai te dar toda uma mecânica, uma dinâmica para a equipe. Firmino, vocês mesmos colocam, e eu concordo, ele é um 9 que é 10 e que vem articular. Nós temos a composição de Fernandinho, no nível que está jogando, escolhido o volante pelos atletas, eu não sei se foi pela federação também como destaque. Nós temos Casemiro, nós temos o Alain jogando em alto nível já há algum tempo, nós temos o Arthur, nós tínhamos o Renato, que era uma possibilidade real para ter articulação, Coutinho, Paquetá surgindo, presente cria do Flamengo. Então tu tem aí uma composição importante, procurar esse ponto de equilíbrio que naquela relação que eu coloquei anterior, a gente busca de criação, solidez e resultado. Mas aí a comparar as gerações me parece no mínimo deselegante. Eu não tenho condição de comparar, é a minha realidade que eu tenho agora. Aqui, bom dia a todos. Cícero Melo, da ESPN Brasil. Tite, queria que você falasse de uma ausência e de uma convocação. A ausência do Fabinho, que é um jogador muito respeitado na Europa, versátil, joga de lateral, joga de volante, vem tendo um ano muito bom. Você mesmo chegou a convocá-lo. E agora não está nessa lista da Copa América. E o Fernandinho, que é a primeira convocação dele depois da Copa do Mundo. Houve aquele problema que ele pediu para não ser convocado logo depois da Copa. O que te levou agora e você precisou conversar com ele, convencê-lo a participar da Copa América, ou ele já estava mesmo convencido de que queria voltar à seleção? Na resposta anterior, Cícero, eu coloquei bastante em relação ao Fabinho, que foi... Todas as opções que poderiam ter nesse setor, elas estão bem justificadas e bem escolhidas. Ela é dura, mas eu tenho a responsabilidade de decidir. Também em relação ao Fernandinho, já anteriormente nós tínhamos conversado aqui e dito já da iniciativa dele, da conversa que nós tivemos em Londres. Então ela já estava encaminhada. E aí ela medir desempenhos. Não é? O técnico compete medir desempenhos e decidir. E aí é a decisão que eu tomei. Tite, bom dia, Mauro Naves, do Grupo Globo. Você trouxe 14, nessa lista de 23, 14 que estiveram aí na Rússia, e eu acho que a partir das eliminatórias esse número deve diminuir. Este é um momento mais de resultado do que de desempenho, para trazer de volta a confiança do torcedor, que a paixão pela seleção sempre foi muito grande, mas tem aquela frustração pós-Copa. Você vai querer os dois, evidentemente, você gostaria desse equilíbrio entre desempenho e resultado. Mas o que é mais fundamental a sua seleção mostrar nessa Copa América? Desempenho ou resultado com o título? Desempenho. Sempre. 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 Mesmo que eu tenha que correr o risco de como é que se diz, de continuação de trabalho e tal, ele é desempenho, ele é anterior. Eu tenho que me ater a ele. O resultado eu volto a dizer, eu sei da importância dele, mas eu não tenho condição de controlá-lo. Desempenho eu tenho, processo eu tenho. Processo é um termo que vocês têm usado. Etapas de construção eu tenho. Oportunizar agora novos talentos surgirem e darem... o Richarlison e o David Neres são exemplos típicos disso. Foram dois atletas convocados em cima de uma lesão do Pedro e em cima de uma lesão do Vinícius Júnior. Então, ela é, sim, de desempenho. E desempenho está criação, jogar bonito. Sim, não vou fugir da responsabilidade. Não. Sim, tem que ser agradável. Você tem que ter prazer, tem que ter alegria. Não vou exemplificar. Você tem que ter solidez. Porque se tu não tiver solidez, os criadores vão olhar e dizer, pô, nós vamos errar aqui. Nós estamos criando, mas não vai fazer gol, mas nós vamos virar as costas e nós tomamos o gol. Te gera, volto a repetir, falta de confiança. E traduz isso em resultado.
senão, e nisso não dá para fugir. Então você não se sente pressionado, até por essa continuação ou não, em vencer? Eu me senti pressionado quando assumi o Guarani de Garibaldi no meu primeiro jogo, e vai continuar assim até terminar. Tite, você está bem calejado com opinião pública, com opinião da imprensa também, mas em algum momento, ao fechar a lista, você pensou assim: cara, o Lucas Moura, se ele arrebentar na decisão da Champions, for o protagonista como foi na semifinal e não tiver na Copa do Mundo, na Copa América, não vão entender que eu fiz a lista no dia 17, ele foi arrebentar na decisão no dia 1º, e você de alguma maneira teme, talvez temer não seja o verbo correto, mas você pensou nisso? Cara, vai todo mundo falar da ausência do Lucas, e o Lucas é campeão da Liga dos Campeões, arrebentou na final. Pensou nisso em algum momento? Eu penso pela qualidade do Lucas Moura, não por essa repercussão que possa acontecer. Pela qualidade, pelos atletas que tem, isso sim. Agora, a repercussão disso e a verdade dos fatos, colocar eles no seu devido tempo, é uma atribuição de vocês e da confiança que vocês podem gerar ao público em falar a verdade.